Pedro Melo é com quem nós vamos falar hoje, que é goiano, formado aqui em Direito pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado em Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, Administração de Empresas pela FGV São Paulo em 2015, e que foi candidato a vereador em São Paulo com quase 5 mil votos, e hoje é diretor de empregabilidade, certificação e qualificação da Câmara do Comércio e Turismo LGBTI+, do Brasil e coordenador da Aliança Nacional LGBTI+, do Estado de São Paulo. E também é um ativista, empresário, aí, dono de uma construtora que realiza diversas obras na área da construção civil e ultimamente aí vem trazendo bastante coisas positivas na questão da política brasileira, como um profissional disposto aí a brigar pela causa LGBT e trabalhar em prol da nossa comunidade. Então vamos ver se ele já está aqui para a gente poder convidá-lo. É uma grande honra. Muita gente não sabe que ele é de Goiás, então é importante a gente poder falar isso. Se ele ainda come piquista, como é que estão as coisas nessa questão aí. É um prazer recebê-lo aqui. E muito obrigado aí pela presença de todos. Pedro já está entrando. Quem tiver perguntas pode mandar aqui para a gente, tanto no balãozinho quanto escrever. Se a gente puder, a gente responde. E é uma honra ter o Pedro aqui. Já quero agradecer de antemão, Pedro, enquanto você entra. Muito obrigado por ter aceito o convite. Pedro está em São Paulo agora. Assinei aqui, convidei, vamos ver se ele já entra. Falar um pouco desse histórico aí, desse desafio, né, de se candidatar e de ser um político assumido nesse Brasil e também de sair aqui de Goiás, que é meio Texas do Brasil, para poder alcançar esses resultados aí positivos no mundo afora. Vou tentar de novo aqui. Pedro não está conseguindo participar, mas deixa eu fazer uma nova tentativa. Acontece agora com essas lives no Instagram. Olá! Olá, Cristiano, tudo bem? Ô, Tá me querido, tudo ouvindo bem? Muito bem? obrigado. Estou te ouvindo bem, tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Tá, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco hoje. É um prazer grande mesmo, muito bom falar com você, né? E falar um pouquinho da sua história, né? Que começou aqui em Goiás. Então, acho que para a gente é um orgulho imenso saber da sua origem. Então, nós não podíamos deixar de falar com você aqui. Obrigado, o prazer é meu e eu queria também de antemão já parabenizar você pelo Festival de Cinema. Eu acho uma iniciativa excepcional e força, porque a gente precisa de pessoas como você para difundir cultura, especialmente no nosso segmento LGBT, né? A gente Sim. precisa se movimentar cada vez mais, principalmente nesse momento atual que a gente está vivendo no nosso país, né? A gente tem que ser resistência declarada, senão vão nos engolir. Exato, isso mesmo, porque parece um filme de terror, né? Que a gente tem que brigar mais ainda e as coisas estão difíceis, mas graças a Deus, né, que existem pessoas aí como você e a gente poder falar um pouquinho hoje, né, brigando um pouco contra todo esse preconceito, esse ódio aí, é o que importa, dando força para todo mundo aí lutar também. Então já tem até perguntas aqui, mas eu queria que Olha, você falasse como é que foi, né, a sua vivência aqui, a sua infância, a sua vida em Goiás, e quando é que em você Goiânia, decidiu, em Goiânia, e quando é que você decidiu assim, ter essa formação fora e se estabelecer em São Paulo? cara, eu nasci em Goiânia, né? Nasci, me criei em Goiânia, eu fiquei em Goiânia até o final da minha faculdade. Eu me formei em Direito na Federal, na UFG, para quem não é de Goiás, e foi bem interessante, porque eu colei grau, sei lá, no sábado, na terça-feira eu estava no Rio de Janeiro. Eu fui morar no Rio, advoguei no Rio e depois vim morar aqui em São Paulo. Olha, eu tive uma infância feliz, né? Fui muito. Tenho o privilégio de ter uma família muito maravilhosa, enfim. Sinto muita saudade deles até hoje. Mas eu sempre quis, desde pequenininho, eu sempre quis morar numa cidade maior.
do que Goiânia. Sempre achava que... Acho que no fundo, hoje em dia a gente faz essa autoanálise até com terapia, etc. Eu já me sentia diferente dos meus Hum, coleguinhas, né, na minha escola, e eu não sabia exatamente o que, que era essa diferença, mas eu sabia que eu era diferente. E eu achava que fora daí, eu me encontraria, ou eu encontraria os meus pares, as pessoas que fossem iguais a mim, porque eu não tinha nenhuma referência quando era pequeno, né? Eu sou nascido em 1981, então eu sou da década de 80. A gente não tinha representatividade, né? Nem em Goiânia, nem em lugar nenhum aqui no Brasil. Era muito difícil exato. ainda, né? É, Uhum. mas eu estou falando a minha história pessoal foi essa, assim. Então, foi uma história comum, como qualquer garoto gay que vai se descobrindo aos poucos, né? Mas sempre, no meu caso, muito tímido, muito retraído, com muito medo de descobrirem que eu era diferente da maioria, assim. E aqui nós estamos num estado ainda um pouco mais conservador, né? Que o É, sertanejo meio que domina tudo e não dá para ir de vestido aí para boate ainda aqui em Goiás. Realmente, né? e Aquela antigamente era um pouco essa pior, né? polêmica Era maravilhosa com o Big Brother. tá Eu não discutindo e acho que colocando tenha um pouco à mudado luz disso. muito. Eu saí de Goiânia em 2005, né? Depois, Uhum, quando meu pai faleceu, eu tive uma dificuldade pessoal, acabei voltando para Goiânia em 2015, fiquei alguns anos morando aí. sim, Claro, melhorou muito de 2005 a 2015, mas eu acho que o Brasil, de uma maneira geral, melhorou muito, né? E claro que o sim, Goiânia acompanhou. Mas realmente uma sociedade ainda muito retrógrada, do patriarcado muito forte, a questão toda exato. do machismo, né? A gente tem que combater diuturnamente, porque é o tipo de coisa que quando a gente sei lá, quando a gente começa a cansar, parece que as coisas começam a piorar. Então, acho que é uma sociedade muito religiosa, né? Então, Sim. muito difícil nesse sentido mesmo. E como é que são essas visitas aqui para Goiânia? Volta geralmente para São Paulo com um monte de conserva da Ah, com mãe, de certeza, piqui, com piqui, porque tem essa pamonha. coisa, né? Não, meu ponto fraco é a comida de Goiânia. Eu amo, eu morro de saudade. E até coxinha, gente, não tem igual Não a tem coxinha igual. da Richesse, enfim. A comida goiana Empadão. é maravilhosa. Empadão, adoro, adoro tudo. E eu sempre trago. Sim, sim. Já fiz até falta de educação, né? Assim, no avião, de reclamarem do cheiro, e aí eu fiquei quietinho, né? Mas era o piqui. Que é difícil levar piqui. Quem não sabe é muito É, forte, né? É uma fruta, é um cheiro muito forte, é um né? cheiro muito forte. Então é um perigo É, levar na mala e de repente acontecer algum acidente. e E quando piqui ou você ama ou você odeia, não tem ou meio você termo. ama ou você odeia, é verdade. Quem é de fora tem isso, né, também. É, Quando você oferece, tem. mostra para alguém que não conhece, ou vai amar ou vai odiar e não gosta nem do É, cheiro. E não dá para namorar, né, com o cheiro do piqui. não. Se não gostar, tá difícil. E a dieta quando vem para cá também, como é que é essa? Sua mãe manda fazer Vai, muita comida, fala que você tá manda. magro. A gente mima, né? Essa é a melhor parte de voltar para casa, né? Porque aí você Sim. faz tudo que você quer, né? Assim, por 2 dias você vira o reizinho, depois passa. Coitado, depois é É, cobrança, quer que você isso. volta. E de vez em quando escorrega no sotaque, alguma coisa, quando vai falar com alguém fala, esse Não, as sotaque pessoas é falam que eu diferente, já tenho um pouco de acostumou. sotaque, mas Uhum. eu sempre tive. Assim, eu nunca tive o sotaque muito carregado, não. Quando eu Sim, fico muito bravo, aí eu acho que vem o porta, vem tudo. não tem Mas jeito. não tem jeito, mas geralmente não. Geralmente E eu como é tenho que eu uma. tenho, acho que um sotaque mais neutro. Também Sim, sim, não é paulista, jamais, nem tenho essa pretensão, né? sim. Porque eu não sou daqui, né? Exato. E como é que foi esse processo aí de assumir a questão da política, da bandeira LGBTI+, essa coragem, né? Porque a gente tem que dizer que ainda hoje, em 2021,
um político se assumir LGBTI, se candidatar, colocar a cara a tapa. Eu acho que é umas grandes formas de ativismo, né? Mesmo que a gente tenha privilégios por ser branco e tal, que muita gente questiona, mas é só de se impor nesse quadrante como um homem assumido e disposto a lutar pela causa, já é realmente um grande símbolo de força e ativismo. Como é que surgiu isso na sua vida e esse despertar aí? Olha, para mim não fazia sentido eu me candidatar, como eu me candidatei, para quem não sabe, o ano passado, a vereadora aqui por São Paulo, pela primeira vez, se não fosse para defender a pauta LGBT. Eu defendia outras, óbvio, eu sou progressista, sou um democrata acima de qualquer coisa, sou filiado ao Cidadania, que é um partido de centro, tenho as minhas convicções ideológicas, mas eu não abriria mão de falar da pauta LGBT. Inclusive, fui convidado por alguns partidos a me filiar na época. Eu sou do Renova BR, que é uma escola de renovação política. Enfim, quando a gente terminava o curso, a gente conhecia alguns partidos que tinham mais a ver com o nosso posicionamento ideológico, político ideológico, e um desses partidos especificamente falou: olha, a gente queria muito que você se filiasse, mas você não pode falar disso, porque essa pauta não é assunto do nosso partido, a gente não acha relevante. Eu falei, mas não tem como, porque isso diz sobre o que eu quero falar, sobre o que eu quero lutar, é intrínseco a mim, né? Aliás, esse meu amadurecimento e esse meu despertar da política veio exatamente por causa da pauta LGBT. Eu fui me identificando, fui me inteirando, fui conhecendo mais a nossa história, dos movimentos, da importância de lutar pelos nossos direitos. Então, isso aqui me deu principalmente o gosto pela política e me fez querer seguir nesse caminho. Então, para mim, não consigo separar uma coisa da outra. Eu entendo que alguns políticos não pensem o contrário, entendo também, quer dizer, não entendo, mas respeito, né? Aqueles que, inclusive, não são assumidos e preferem não falar dessa pauta, mas eu acho, inclusive, uma pena, porque a gente não está mais no momento histórico de se esconder. Ao contrário, a gente precisa reafirmar quem nós somos, né? Até mesmo para servir como representatividade, que é uma coisa que eu falei agora no comecinho da live. Quando eu era criança, eu não conhecia outra pessoa gay, não conhecia, né? Adolescente também não. A gente sempre tinha, nos anos 80, sempre os estereótipos na televisão, né? Então, era sempre motivo de chacota, era sempre nos programas humorísticos. Então, isso atrapalha muito. E hoje em dia eu sinto que as novas gerações têm muito a ganhar com os exemplos, né? Com as referências. Isso principalmente se deu, e felizmente se deu, com as redes sociais, porque agora a gente não tem mais que lutar por um espaço. A gente mesmo bota a cara e a gente se mostra, né? Então, para o bem e para o mal também, mas as pessoas vão tendo acesso, né, cada vez mais através da internet e das redes sociais. Então, eu não lembro mais o que você tinha perguntado, desculpa. Sobre essa vontade, né? Quando é que você se colocou nessa posição já de se tornar político e buscar essa formação também? Então, eu sempre gostei de política desde a época da faculdade, eu fiz direito, eu fazia parte do centro acadêmico, mas era uma coisa muito distante na minha cabeça, porque a gente sempre teve essa pecha de que no Brasil política é sinônimo de corrupção, ou então era filho de peixe que virava político, né? Quem já tinha padrinho ou quem já tinha histórico familiar. Então, depois que eu me formei, eu acabei enveredando para a área do direito mesmo. Então, eu advoguei, depois eu prestei concurso público, passei na Polícia Civil aqui em São Paulo e segui a minha carreira. Só que nesse caminho, eu fui me despertando agora, fazendo um retrospecto, eu sinto que eu fui me despertando para a política de uma maneira meio diferente da habitual, mas eu gostava muito de cuidar das pessoas, digamos assim. Então, por exemplo, na época eu lembro agora, estava até pensando sobre isso, pouco antes agora da gente começar, e eu nunca falei
publicamente disso. Quando eu advogava com contencioso civil. Então, eu representava um banco, o Bradesco. E vou tentar resumir o que eu fazia. Eu tinha, eu tinha o papel de pegar a casa das pessoas que não tinha que parcelavam o pagamento dos imóveis e não pagavam. Então a gente entrava na justiça para reaver o bem para o banco. E aquilo me doía tanto, sabe? Eu sofria tanto com aquilo, era como se fosse comigo, assim. Então eu comecei a perceber, bom, tem alguma coisa errada aqui. Se eu estou defendendo o banco, eu estou do lado do cliente, então eu comecei a entender que eu me interessava muito mais a causa das pessoas, assim, né? O social, digamos assim. Depois, quando eu comecei na polícia civil, e aí eu fui escrivão, depois continuei seguindo a carreira, estudando para ser delegado e tal, enfim, trabalhei no interior, depois trabalhei aqui na capital. Eu lembro que a minha maior satisfação era quando eu conseguia atender uma pessoa, uma vítima, quando eu conseguia resolver a situação dela, quando ela saía da delegacia feliz por ter sido bem atendida e tal. Então, assim, eu fui meio que ampliando e percebendo que eu gostava mesmo disso, das pessoas, de ajudar as pessoas, e política tem tudo a ver com isso, né? Com relação à pauta LGBT, né, e aí na política, eu sempre na polícia me doía muito o tratamento que era dado às pessoas trans, às travestis, né? Mesmo que fossem autoras de delitos, mas assim, era realmente sempre muito desrespeitoso, isso me incomodava muito. Mas teve um fato específico que me causou muita indignação. A gente teve um crime na circunscrição da minha delegacia, que era na região do Jabaquara. Teve um homicídio triplo na rodoviária, no banheiro da rodoviária de madrugada. E todas as investigações levaram a crer que era um crime de homofobia, porque era uma região que era conhecida como um local de pegação. Era um banheiro que era feito pegação ali, né? Então parecia, todos os indícios levavam a crer que tinha sido um crime de ódio. E eu lembro que o delegado titular se recusou a levar adiante o caso e passou para o DHPP. E eu fiquei muito frustrado, porque eu queria investigar, eu queria colaborar. Então, assim, acho que tudo isso foi me levando a abrir a cabeça, a despertar para a questão da política, né? Porque a política é, de fato, o local em que a gente luta pelas minorias, e a gente precisa se conscientizar disso. Principalmente no Brasil, que a gente, infelizmente, tem essa péssima imagem da política, mas é na política que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Exato. Com certeza, né? E também ter todo esse empoderamento na política e também a questão financeira e da empregabilidade e tudo mais, que você tem trabalhado bastante nesse sentido. E acho que é um chamado mesmo, né? Algo para você contribuir para o mundo, porque é muito mais fácil buscar outro caminho. Exato, é igual você. Até te devolvo a pergunta, né? Você também, em algum momento da sua vida, se te despertou. Por quê? Fazer um festival de cinema de diversidade. Seria muito mais fácil você fazer outra coisa, mas você, de alguma maneira, a experiência da sua vida, aquilo te tocou de alguma maneira. Tenho certeza que você deve ter assistido um filme de temática LGBT que mudou a sua vida, né? Como também aconteceu já comigo. Enfim, isso te desperta para um outro lugar. E para a importância da gente difundir isso, né? Então parece que na vida que tem um clique, um start, assim, que abre, né? Parece um portal, abre e aí você não consegue mais ser como você era antes. Eu não sei exatamente por quê, mas isso acontece, né? E isso muita gente não entende, acho que muita gente não sente isso, aí acha que de repente é uma vantagem que você está ganhando, porque não tem esse sentimento, né? Graças a Deus que deixa essa oportunidade de passar por isso e ver o quanto é bom realizar essas coisas. Né? E eu queria até aproveitar essa deixa que você me deu para falar uma coisa que ficou engasgada
garganta na época da campanha, porque eu fui muito criticado e muito cancelado, né? Esse cancelamento que agora está em voga de novo com o negócio do Big Brother e tal. As pessoas estão vendo o outro lado do cancelamento, né? Durante a minha campanha eu fui cancelado umas 3 vezes, pelo menos, porque as pessoas falavam exatamente isso. Quem é esse cara que surgiu do nada, porque eu realmente não era ativista político antes, essa vontade se deu para mim muito recentemente, tem cerca de 2, 3 anos, né? Então, as pessoas me criticavam muito, criticavam o fato de eu ser um cara branco, enfim, heteronormativo, né? As pessoas têm as pessoas tinham, as pessoas não, né? Algumas pessoas, né? Na internet, principalmente, que é o local do ódio, da disseminação né? do ruim também, não só do bom, infelizmente. As pessoas realmente me massacraram no começo da campanha. E eu fiquei a campanha inteira tendo que me defender de algo que para mim parecia muito simples. Eu apenas sou uma pessoa que quero lutar, sabe, pela pauta LGBT. É tão louco isso, tanto candidato corrupto, tanto candidato com ficha suja, e as pessoas vêm atrás de quem está bem intencionado, né? Eu acho isso Tá lutando. muito Porque é uma complicado. luta, né? É uma luta e um constante aprendizado e existe uma abertura, né? Não é nada que você vai fechar uma porta e falar, não, então não vamos falar sobre isso, né? Está aberta a tantas É, possibilidades de trazer as coisas positivas para o caminho que você está lutando, que acho que é uma perda de tempo. A gente tem muito disso na comunidade, né? Muitas vezes acaba a gente está prejudicando. no momento de haters, né, com as redes sociais, e eu acho assim, por um lado é muito positivo as redes sociais falarem sobre política, falarem de política, né, mas por outro lado eu acho muito temerário essa banalização e é sempre muito raso o debate. Né? É sempre muito polarizado e muito raso. Então, quem não for de extrema esquerda, né, nesse contexto, não vale ser ouvido. No meu caso, eu sou um candidato, eu sou uma pessoa que sou de centro, então já confunde as pessoas não sabem muito bem o que é centro, e aí quem não é informado já acha que centro é centrão, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver no espectro político ideológico centro e centrão. O centrão é um termo criado pela mídia para falar sobre os partidos que se vendem lá no Congresso. Né? Eu estou falando de espectro político ideológico. E então, assim, eu não sou óbvio, era mais óbvio que eu fosse da esquerda ou da direita, com essa carinha que eu tenho de Mauricinho, né? Então, era muito mais óbvio que me colocasse na caixinha, né? E eu não aceito esses rótulos. E aí, desce lenha, né? Mas a gente está aqui para poder se defender e lutar pelo que a gente acredita. Então, não tem problema. E como é que foi o apoio da família, né? Pelo jeito, sua família é incrível. Como é que é esse apoio na candidatura e na vida? Olha, minha família é incrível, mas assim, não, na política sim, me apoiaram. Minha mãe, como toda mãe, tem muito receio ainda, porque tem infelizmente no Brasil tem essa pecha, né, de política, por que política, por que você quer entrar para política, mas agora ela já entendeu que eu realmente sou obstinado e realmente tenho boas pretensões, então ela já entendeu que eu me encontrei profissionalmente, então ela fica tranquila. Agora, você perguntou com relação à política, né? Com relação à política. Não é isso, eles me apoiam sim. E como é que foi o processo, né? Porque ser um candidato não é fácil, são várias reuniões, tem que falar com pessoas diferentes, né? Ouvir também muita coisa, sei lá, difícil, né? E como é que foi, tanto na questão desse contato com essas pessoas, com o eleitorado, e na questão também de aprendizado e de acompanhar também todo o processo, inclusive na questão das pessoas trans, que eu vi que você foi para vários espaços, né, entender todo Sim. o processo. Como é que foi tudo isso? E assim, faz um resumão assim de tudo que você sentiu e que você aprendeu desse processo. Olha, foi um aprendizado enorme. Tem sido um aprendizado diário, assim. Eu tive a felicidade de
de conhecer espaços e pessoas que eu não conhecia antes. Por exemplo, a Casa Florescer, que é um espaço aqui em São Paulo que acolhe pessoas trans, mulheres trans, que têm uma situação de vulnerabilidade extrema, que estão morando nas ruas, né? Então, e tem sido rico demais, porque... e também, desculpa, mas é porque eu fico lembrando de alguns assuntos. Estamos aqui para isso. Também fui criticado a esse respeito, né, dizendo que eu não tinha amigos, pessoas trans no meu convívio, e agora eu estava me aproximando para poder, enfim, me eleger. Não é isso, gente. Eu não sou um extraterrestre. Eu vivo em sociedade como todo mundo, né? Nós temos né, lugares sociais. A gente, infelizmente, eu não convivia mesmo com pessoas trans. Agora eu tenho a felicidade de conviver, conheço, sou amigo de duas, inclusive, tenho essa felicidade de trocar e de ter esse aprendizado dentro do partido, do meu partido também, mas não fazia parte da minha realidade, de fato. Infelizmente, não. O nosso maior desafio na comunidade LGBT são as pessoas trans, porque elas não são inseridas socialmente, né? Elas são excluídas do momento em que elas se descobrem e são quase que imediatamente expulsas de casa, e aí muitas, infelizmente, lidam com esse drama, que é a questão da prostituição. Nada contra, especificamente, a prostituição. A pessoa é livre para poder exercer a profissão que desejar, e todo mundo tem que ser livre para poder fazer do seu corpo o que bem entender também. Mas nesse caso específico, elas, na grande maioria, não tem outra opção senão não tem outra saída senão se prostituir, né? Então, assim, elas estão realmente colocadas à margem da sociedade, né? Então, inclusive, esse é um momento muito legal que a gente está vivendo, de falar dessas pessoas. A gente não falava dessas pessoas há poucos anos atrás, né? Então, a gente está num momento muito especial, inclusive com a eleição da Erika Hilton aqui em São Paulo. A gente teve um recorde de candidaturas LGBTs no ano passado. Então, assim, a gente está num momento muito positivo, apesar do nosso momento do governo federal ser bem negativo. É quase como uma reação, eu creio, ao que está acontecendo, sabe? Sim, mas e a gente está falando também avançando, sim. do que a gente pode ajudar, né? Até como comunidade, na questão da empregabilidade, de tentar inserir as Sim, pessoas trans, né? Quem tem um negócio é importante e a gente se extremamente proteger. importante. Sim, sim. Aqui em São Paulo a gente tem um programa da prefeitura chamado Transcidadania, muito importante também, de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, e a Maite Schneider também, que é uma Para ativista, transempregos, sim. desenvolve o Transempregos. Não sei se vocês conhecem, pessoal, mas o Transempregos é como se fosse o LinkedIn, né, de pessoas trans. Você entra e, se você quiser empregar uma pessoa trans, você tem o currículo de quem se cadastra ali. Então é muito, muito interessante a iniciativa, e eu tenho a felicidade de agora estar na Câmara de Comércio e Turismo LGBT, e a gente está trabalhando muito também nessa questão da empregabilidade, que eu posso falar mais para frente, se você quiser. Sim, vamos até falar sobre isso. Como é que foi esse convite, né? Foi o Ricardo já foi até professor aqui na UFG, o presidente Ele da morou em Câmara. Goiânia, ele morou um tempão em Goiânia. Não tem jeito, Exatamente. Goiás está em tudo. Como é que foi esse convite para esse cargo, né? Que é diretor de qualificação, é um nome bonito. Diretor de qualificação e certificação da Câmara do Comércio LGBTI+, do Brasil, que é o termo correto, o termo que a ONU usa, que comercialmente é o ideal. E como é que está sendo essa participação, né, nessa instituição que é bastante importante, voluntário, né? Ninguém ganha para trabalhar, e que é forte, que é focada nessa questão mesmo da empregabilidade e do turismo aqui no Brasil LGBTI. A Câmara LGBT é uma organização social, né, sem fins lucrativos, como você falou. Eu fui convidado pelo Fernando Forato,
que também Uhum. conheci em Goiânia, porque ele é das Ó, antigas. Eu conheci ele na Jump. Quem não lembra da olha Jump? só, da Regina, hein? É, Da Regina da Perry. Regina Perry, exatamente. Ele trabalhava na Jump, acho que ele era sócio, não sei, não lembro. Eu lembro que ele ficava no Sim. caixa e eu sempre, quando saía da balada, via ele, conversava um pouco com ele e tudo. A gente foi se conhecendo e ficamos amigos. Aí, anos Sim. depois, olha que coincidência maravilhosa da vida, eu Olha, reencontro ele ele. tá aqui na nossa live, É, Fernando. Ei, Fernando. aí, Fernando. Obrigado. Aí, anos depois, eu tenho a felicidade de reencontrar ele aqui, o ano passado, porque fiquei sabendo que ele também era candidato a vereador pelo MDB, né? E aí, depois que Uhum. acabaram as eleições, ele me convidou para conhecer o trabalho da Câmara, me convidou para compor, para integrar a Câmara, e daí eu conheci o Ricardo e Uhum. fiquei muitíssimo feliz com o convite. O convite é para a pasta de certificação e qualificação. O que é isso? Eles lançaram, a gente lançou esse ano, um programa chamado Fornecedores Diversos, que é um programa que já existe em praticamente todas as câmaras de comércio e turismo LGBT do mundo, que é uma política de ações afirmativas. O que é isso? As micro, pequeno e médio empresas que tenha capital societário LGBT, ou seja, que tenham LGBTs como sócios, né, tem que ter 51% de capital societário LGBT. Uhum. Podem se inscrever nesse programa, porque as grandes corporações, como Johnson Johnson, Coca-Cola, Google, essas grandes empresas, vão posteriormente acessar esse banco de dados e vão priorizar essas empresas que estiverem cadastradas. Isso é uma política afirmativa que já existe e é muito vitoriosa lá fora, né? Uhum. É uma política de inclusão social dessas grandes empresas, e elas já existem aqui no Brasil também com pessoas, com negros, pessoas com deficiência, PCDs e mulheres, né? E agora Uhum. faltava a gente implementar também para pessoas LGBTs. E a Câmara Sim. é o local, de fato, para que a gente possa cadastrar essas empresas e que depois, posteriormente, essas grandes corporações tenham acesso e Excelente. possam fomentar a nossa economia das empresas LGBTs. Então, assim, é muito Sim. interessante e tem um potencial enorme. A gente já tem uma demanda de pelo menos 2 anos já que essas grandes corporações estão pedindo, e agora a gente conseguiu começar a implantar essa política. Então, eu estou muito feliz de fazer parte disso, porque Sim. de fato muito legal. Agora com a pandemia, isso é muito importante também da gente enfatizar. Nós LGBTs também temos esse drama adicional, né? Muitas pessoas Uhum. estão desempregadas, muitas pessoas também, por serem LGBT, são demitidas. Então, muita gente acaba Exato. empreendendo não propriamente porque tenham muita vontade ou porque aquilo é uma vocação delas, mas porque elas acabam sendo Uhum. levadas a isso, né? Então, é importante que elas tenham um apoio de uma instituição, como no caso a Câmara, para Uhum. dar suporte a elas e para poder ajudá-las, né, nesses negócios. Então, estou muito feliz com a oportunidade. E esses registros são muito importantes, até para a gente saber a nossa força e também trazer essas empresas para o nosso lado, né? Fortalecer essas empresas, que são ações aí que já estão começando em alguns lugares. Aqui em Goiás nós temos a Rede Orgulho, que é uma que a Priscila faz aqui junto a algumas empresas, né? Na Casa de Renovo também. E tem algumas empresas como a Todes, que agora é uma operadora LGBTI, o Prime Bank, que é um banco. Que Então, muita legal. gente não conhece essas empresas e a gente precisa Uhum. trazer tudo isso, né? Tem o Guilherme está aqui também, que faz um serviço de mentoria grátis LGBTI e fala muito dessa questão dos recursos humanos. Então, a gente precisa desses dados para que a gente possa se fortalecer. Eu acho que falta muito isso mesmo, Sim, de pensar fora, né? Tipo, em Chicago, por exemplo, eles têm um bairro totalmente, que é totalmente uma cidade, que é um bairro totalmente, eu adoro, acho que lá é melhor que São Francisco, que é um bairro todo eu não conheço, LGBT, de Chicago. empresários Que LGBT, né? legal, não Lá é sabia. boyhood, tipo o Walmart é gay mart mesmo, e chama boyhood, e é um bairro imenso, e em vez de, por exemplo, deixar o dinheiro para o sobrinho,
deixa dinheiro para os centros de LGBTI, que são imensos, né? São prédios Uhum. incríveis, então ninguém fica na rua lá. Então falta um pouco disso, que é entender que a gente precisa se fortalecer como nossa comunidade, porque não Sim. existe igualdade, né? A gente precisa correr atrás dessa equidade, e eu acho que é isso, é um passo importante. E a gente está falando de várias frentes do mesmo assunto. Então, a gente está falando Uhum. de apoiar o empresário LGBT, que é esse programa Fornecedores Diversos faz. A gente está falando de capacitar empregados, pessoas LGBTs, que também é o próximo programa que a gente vai lançar na Câmara a seguir. Uhum. Vai ser um programa na área hoteleira de capacitação de pessoas LGBTs para fomentar mesmo o emprego, e elas já vão sair empregadas. Então, assim, porque nós temos parceiros que vão dar condições para isso. E também a gente tem que fortalecer a imagem, né, LGBT nas empresas, para que elas também tratem bem os consumidores LGBTs. Né? Então a gente está falando Exato. de todas as frentes para a gente poder realmente Uhum. impulsionar a nossa comunidade. Sim, e cobrar ações como o Ministério Público do Trabalho, né? Que tanto em São Paulo e em Goiânia também fez o Cozinha e Voz, depois o Costura e Voz, Sim, e até tentaram criar um selo para as empresas que têm simpatia, né? Vamos colocar assim, tem interesse em ajudar a comunidade, ou que não tem, está livre realmente de alguns preconceitos aí. E seria muito bom se a gente pudesse identificar essas empresas, e eu acho que esse registro divulgar, né? essa divulgação é excepcional. Eu acho que você vai fazer muita coisa positiva lá na O Dil, Câmara, né? ó, só um momentinho, o Dilson Lessa está pedindo para você repetir o nome do bairro. É É Boyhood. 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 É um bairro gigante, é incrível. Que E legal. tem tudo lá. Então, todos os empresários, né, juntaram e eles criaram esse bairro onde tem todos os serviços, né? Se vive completamente bem, sem precisar ir para outros lugares. E é muito grande, é muito seguro. Então, eu acho que fortalece muito, mas o que me deixou mais feliz foi por essas questões dos centros ser grandes prédios, né? Eles vão ser totalmente empresarial. Então, está todo mundo ali fazendo curso de formação, está todo Uhum. mundo trabalhando em ambientes super gays, né? E podendo ser da pinta que Da maneira quiser, porque que está num é, né? lugar Exatamente. seguro, é. Eu achei um lugar super feliz, assim, né? E São Uhum. Francisco, né? Tem gente muito extremista também em São Francisco, Sim. fora da Castro ali, às vezes não é nem seguro, né? Talvez a Castro é pequenininha também. Mas eu acho que a gente tem que construir esses espaços. Talvez em São Paulo o pessoal fala da Frei Caneca, né? O gay boneco. Mas a Frei Caneca, por exemplo, é um exemplo do Brasil que poderia crescer mais. Sim, a E gente tem por que não? potencial para crescer muito mais. O Lago do Arocho também aqui em São Paulo, que é Lago do historicamente Arocho. até mais importante do que a Frecaneca, mas é importante também a gente desmistificar essa coisa do pink money, né? Que Uhum. é até uma coisa que eu combato bastante. A gente não pode ter vergonha de falar disso, porque Exato. é necessário. Assim, quando a gente faz, e eu vivi muito isso ano passado, a gente estava buscando, né, nas minhas propostas, quando desenhava as propostas, a gente tinha que saber quais eram as políticas públicas mais importantes para a pauta LGBT. Todo mundo reclamava de preconceito e de falta de Uhum. oportunidade financeira por causa do trabalho, que também advém Sim. do preconceito. Uma coisa leva a outra, né? Então, assim, quando a gente fomenta o emprego, a qualificação profissional, principalmente de pessoas trans que não tiveram oportunidade, né? Quando a gente fala com as empresas para serem mais inclusivas, né? Quando a gente mostra a importância de acolher a diversidade, do quanto elas vão Uhum. ganhar acolhendo a diversidade, não é só uma questão de ser de bom mocismo ou de ser politicamente Sim, é correto, não. dinheiro. Não só dinheiro, mas todo É. mundo, gente, todo mundo, em qualquer ambiente diverso, ganha muito mais. Sim. Você tem melhores ideias, sabe? Você aprende com o Uhum. diferente, né? Então, se você tá. Exato. Todo mundo, cada ser humano é um universo, então todo mundo um é muito diferente do outro. Então, quando você acolhe a diferença e A diminui e tira o diversidade. preconceito, a diversidade, todo mundo tem a Uhum. ganhar, né? Todo mundo só Exato. tem a ganhar. Então, eu sou muito otimista, acho que a gente tem muito a avançar, mas eu acho que é um caminho sem volta. A gente vai Sim. seguir avançando com certeza.
Porque no turismo mesmo, geralmente o público LGBTI ele gosta de ficar lá no quarto melhor, né? Nunca é standard, é Exatamente. o VIP, gasta muito para as festas, viaja. Um evento também cultural se Mas é gasta isso. muito, né? As Esse pessoas que é o, esquecem disso. mas esse que é o grande debate. Quem é contra o Pink Money fala, Uhum. mas só estão se aproveitando da gente, porque só querem nosso dinheiro. Cara, desculpa, nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Nós Uhum. precisamos entender que, tudo bem, é claro que uma empresa, a priori, vai buscar o quê? O lucro, né? Uhum. Mas assim, se esse for o mote inicial, desculpa, na minha opinião, que seja, a gente tem que começar de Sim, alguma sim. maneira, né? E quando você abre o mercado, você desmistifica, você expõe, né? Eu tenho certeza que uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo que me veio à cabeça agora, talvez não seja mais adequado, mas uma de um hotel que nunca tinha tido contato com um casal gay, quando ela tem um contato, isso já quebrou. Então, assim, ela já vê que aquilo Exato. existe, né? E ela tem que Uhum. tratar bem aquele cliente, porque é um cliente, como você bem falou, que gasta, que vai gerar muitos dividendos para a empresa que ela trabalha. Então, ela tem Uhum. a princípio, como obrigação tratar bem aquele casal de homens ou de mulheres, enfim. E aí, mas Isso. assim, com isso, você já quebrou uma barreira. Ela já vai Exato. começar a entender que existe isso também na sociedade, né? E cabe a nós procurar esses espaços também, ou que as pessoas sejam LGBT, os proprietários, ou que realmente respeitem, né? Não dá para passar pano, e tem que ter realmente essa noção que não dá para comprar numa empresa LGBT-fóbica, que contribui muito para essa questão, né? De segunda classe que nós não somos, Exatamente. porque o consumo é intenso. Aí o Pink Money é esse. Uhum. Tem que ver se a empresa está colocando só no mês de junho ali, a, a, no caso, a nossa bandeira, mas não está realizando nenhuma atividade, né, referente a isso. Aí, tem gente perguntando aqui se São Paulo dá apoio para empreender e abrir um negócio. Eu acho que a gente está num Eu momento estou muito vendo. difícil, fascista. Procura monitoria LGBT, que pode ajudar. Tem vários profissionais que podem ajudar nessa Não, questão de aconselhamento mas a também. Câmara pode ajudar também, e em Sim, Toronto, né? Eu não sei se isso. você chegou agora, mas a gente estava falando agora há pouco sobre esse programa Fornecedores Diversos, e a Câmara LGBT pode ajudar sim, e pretende cada vez mais ajudar. O Sebrae em São Paulo também ajuda, tem programas para apoio da comunidade LGBT, sim, tá? Para Que abrir bom. os negócios. No Rio de Ótimo. Janeiro também, eu sei do Sebrae do Rio e de São Paulo. Ele pergunta também se existe alguma organização que tenha estatísticas sobre a população LGBT em São Paulo. Olha, isso é um drama no Brasil. Nós temos Uhum. pouquíssimos dados, pouquíssimas estatísticas, inclusive é uma discussão que a gente tem tido recente na Câmara, porque nós vamos lutar esse ano para a gente poder fazer a primeira pesquisa sobre o mercado LGBT no Brasil, porque a gente sempre trabalha com Sim. dados de fora. E não é possível que a gente não tenha dados aqui do Brasil, né? Falta muita vontade política, infelizmente, mas a gente tem que lutar contra isso. Então a gente vai organizar uma espécie de censo esse ano na Câmara, a gente deve lançar até o final do ano. E por falar no censo, o Bolsonaro primeiro excluiu, né? Era uma luta Uhum. de 10 anos para que a gente pudesse ter no censo de 2020 a pergunta qual a sua orientação sexual, qual a sua identidade de gênero, ele vetou, Tirou. e agora ele vetou Uhum. o próprio censo, né? Que ele não vai fazer, ele disse que não vai fazer por causa da pandemia. Então é uma loucura o que a gente está vivendo, e Sim. informação é poder. Como é que a gente vai criar políticas públicas, e mesmo na iniciativa privada, como é que a gente vai lutar, né, por uma comunidade se a gente não sabe dados? Então a gente fica totalmente Uhum. invisibilizado. Então a gente tá tendo essa dificuldade mesmo. Mas essa dificuldade no Brasil ela é histórica, infelizmente. Sim, por exemplo, o grupo gay da Bahia, desde os anos 80 praticamente é o único que ainda busca os números da questão das mortes, né, por LGBTfobia no Brasil. Sim, Você mesmo falou de exatamente. um caso aí que nem foi considerado. Então, Não. é um número que ainda é baixo, é altíssimo, é o lugar que mais mata pessoas no mundo, mas ainda não é um número total. A gente precisa ter esses dados justamente para poder comprovar e brigar e realmente entender que algumas coisas são muito importantes, né?
Sim, com certeza. Aí o pessoal está falando do Pride Bank está aí para isso, que é um banco LGBTI, muito, acho que O é Pride super Bank é uma interessante. excelente iniciativa. Uma bem Isso, então excelente. que a gente precisa ir atrás desse tipo de De serviço iniciativas mesmo, como cuidar da essa, gente bem. exatamente. Isso. E eu queria que você falasse também qual que é isso importante, está falando da questão LGBTI, como é que a gente pode, quais são as ferramentas que nós podemos fazer no nosso dia a dia para que a gente possa se fortalecer mais na questão da comunidade LGBTI e na política. Eu acho que o primeiro é votar, né? Votar no É, candidato. Porque como é que a gente pode fazer isso? E você acha que as pessoas vão ter essa consciência agora, depois de tudo que a gente está passando? olha, primeiro a gente tem que tirar o Bolsonaro. Brincadeira. Precisa, Eu fora acho que, olha, Bolsonaro. eu acho que consciência política é uma construção. Uhum, De novo, eu vou entrar nesse tema que eu falei agora há pouco, porque é algo que tem me incomodado muito. Esse debate, a política atingiu um lugar perigoso no Brasil, que é da uhum, espetacularização, né? Então, assim, quando a gente faz meme, é, e a gente faz muito, e nada contra memes, memes são maravilhosos, eu estou dando um exemplo. A gente só tem que entender que as coisas não são tão rasas e não tão polarizadas como parecem ser. Então, eu acho esse movimento de execrar um lado e de exaltar o outro meio perigoso. A gente tem que usar da ferramenta tão potente que a gente tem para se informar. Existe o Google, sabe? Vá uhum. procurar saber mais sobre política, estude, sabe? Vá nos clássicos, enfim. A gente precisa de mais que as pessoas sejam mais Educação. educação política, Uhum, né? Sejam mais bem informadas. E E ler, né? Muita gente política, não lê e nenhum, quer ler, falar 19 horas. Ele pergunta, que horas que vai ser? Está bem grande é. 19 horas. Mas a comunidade LGBT, eu sinto muita falta de união. Eu acho que a gente poderia ser mais Uhum, unidos, sim. precisa. Eu acho que a explicação disso, quem souber, acho que é uma questão muito densa, assim. A gente precisaria, inclusive, investigar mais, assim. Mas tem uma eu sinto muito em dizer isso, mas eu acho que tem uma rixa muito grande dentro da nossa própria comunidade, né? Uhum. Do gay com a lésbica, né? Das pessoas trans com as pessoas cis. Então, a gente tinha que ser mais Se unir. solidário, que se unir mais, exatamente, porque a gente tem que entender que nossa comunidade ela é diferente por si só, gente. Olha só, nosso símbolo é uma bandeira de arco-íris, então tem todas as cores, né? Somos todos diversos Exato. mesmo. E é isso que é bonito, né? A gente realmente abarcar a diversidade. Então a gente tem que se unir mais Uhum. e não se odiar tanto, né? Como eu sinto que a gente muitas vezes Se faz. odeia, né? Porque aí a gente É. perde a oportunidade de avançar, a Uhum. gente fica se digladiando, enquanto as pessoas de extrema direita, por exemplo, para eles é o melhor dos São, mundos, né? A gente está se matando aqui exato. e eles estão lá avançando nas pautas deles. Então, eu acho uma falta de percepção mesmo de que a gente perde muito com o embate, assim, Essa né, na falta de nossa cuidado, própria né? É. comunidade, exatamente. Porque A gente, nós mesmos temos várias situações, né, no próprio festival, porque às vezes se reclama que não existe, por exemplo, um filme sobre mulheres, ou que não existem mulheres na equipe, ou pessoas trans na equipe, mas a pessoa foi lá no festival, viu a equipe, ou as pessoas trans têm que escrever sou trans na camiseta, porque são pessoas, né? Algumas eu pessoas já fizeram toda a entendo, transição. eu Mas entendo assim, tem que essa buscar saber, né? E eu é isso que você entendo, falou, eu informação. entendo essa crítica, eu entendo essa reivindicação plenamente, né? Sim. Mas a gente também não pode desqualificar o trabalho de quem está ali, porque Uhum. naquele ano da mostra não teve um filme sobre pessoas trans. Cara, às vezes não foi produzido um filme sobre pessoas trans. Vamos Sim. tentar entender por quê, né? E não simplesmente cancelar o festival. Ah, eu não vou, olha só, eles É. são transfóbicos. Poxa, E nem, peraí, não, né? mas é que não lê a programação, né? Não, Ah, nem vai saber se realmente existe aquilo ali. A gente, por exemplo, na curadoria a gente sempre tem esse cuidado. Mas a pessoa não viu, não leu, como você disse, e já uhum, cria essas questões que só nos enfraquecem. A é, ditadura aí
Já passou 40 anos, mas pode acontecer, de repente a gente não sabe e essa conta chega para todo mundo. É, Mesmo que for heteronormativo ou não, todo mundo pode sofrer como nós vivemos na ditadura, né? Que a própria suspeita gera motivo de morte, gera socialista e tudo mais. Você acha que se essas situações que a gente está vivendo hoje no país não mudarem, as pessoas não tomarem aí uma ação, isso pode voltar a acontecer? Essa questão do... Não a ditadura em si, você mas fala outro essas golpe? repressões. É outro golpe. Olha, não é por falta de tentativa, eu acho. O Bolsonaro tem tentado bastante, mas é tão curioso isso, porque o exército, né, os militares não querem isso, né? Isso é muito interessante como ele é absolutamente aloprado, né? Ele Sim. tenta, ele muda quem pensa diferente dele, e enfim, é realmente muito triste que a gente está vivendo nesses dias, nesses tempos, digamos assim, né? Eu acho que o E com essa caminho lei da é... segurança. Fala, E pode teve a falar. questão da lei da segurança nacional, né, que ele utilizou, que é justamente da época da ditadura, que teve Sim, algumas mudanças. Sim. o meu partido, Cidadania, entrou com uma DPF no STF, exatamente questionando sobre a Lei de Segurança Nacional. Semana passada, especificamente depois do caso do Felipe Neto, né, que é o youtuber, Sim. enfim, aquele garoto, que chamou o presidente de genocida, e aí ele invocou a Lei de Segurança Nacional. E não tem mais cabimento, é uma lei realmente caduca e muito perigosa de ser usada, porque daqui a pouco a gente vai ser censurado e não vai poder falar o que a gente pensa, né? Genocida, por Então, exemplo. genocida, por exemplo, né? E é um absurdo, não tem nem sentido. Mas essa DPF foi a semana passada para o STF. Acho que em breve o STF deve tomar alguma decisão sobre isso, com certeza. Uhum. Então nós temos que estar de olho e não deixar isso, brigar por isso também. Falta essa Sim, com questão, certeza. seja nas redes sociais, não deixar passar. E como lidar com as pessoas aí LGBTI+, de extrema direita, né? Que existem muitos que assim atacam, né? E acho que não entende que a própria existência já é um ativismo, né? Por que que você acha que existem essas pessoas e por que assim, não se tem vergonha, né? De ser dessa forma, de ter esse preconceito sendo ele próprio LGBTI+. Olha, eu tenho duas respostas para essa pergunta. Na verdade, eu vou te responder, mas depois eu vou fazer uma provocação. Uhum. Com relação aos LGBTs de extrema direita, eu acho que, na sua grande maioria, eu vou estar julgando as pessoas, né? Cada pessoa é de uma maneira. Acho que, Uhum. claro, orientação sexual é diferente de posicionamento político ideológico, cada um tem o seu. Sim, mas o Mas, em partido vai aceitar geral, totalmente. eu creio que sejam pessoas que são pessoas que não se conhecem muito bem ou que ainda não se aceitam muito bem, né? E não têm noção, muitas vezes, de onde estão se metendo. Por exemplo, aqueles gays por Bolsonaro, gays com Bolsonaro. Aquilo É, é de um absurdo, assim, total. total, porque como pode uma pessoa defender um político que declaradamente odeia os LGBTs, né? Então, assim, não dá para entender, né? É quase um masoquismo, não sei te explicar, assim. Da psique humana, talvez um psicólogo saiba responder melhor essa questão. Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que me veio depois que você falou, fez esse questionamento. A pauta LGBT é uma pauta de direitos humanos, ela não é uma pauta da esquerda, sabe? A gente tem que Uhum. lutar para que isso se mantenha. Eu vou explicar por quê. Exato. Com exceção dos políticos de extrema direita, que claro que não defendem mesmo a pauta LGBT, até porque eles representam o patriarcado, o machismo e um mundo que já está bem Os configurado homens e de bem, definido. Os homens de bem,
né? Uhum. Não gosto muito de generalizar com relação à igreja, porque tem Uhum. muitas pessoas, muitos membros da igreja que são progressistas, mas o que eu quero Sim. dizer é que é uma pauta progressista e dos direitos humanos, a pauta LGBT. Então ela tem que ser defendida por todos que defendam os direitos humanos, defendam a democracia e defendam as pautas progressistas. Por quê? Se a gente aprisiona essa pauta como de esquerda, infelizmente alguns partidos da esquerda insistem em dizer, a gente Uhum. enfraquece o debate e a gente acaba virando massa de manobra. Por quê? Primeiro Uhum. que a gente vai associar uma pauta a um posicionamento político. Então, quem não for daquele posicionamento político vai achar que LGBT é de esquerda, então não gosta de LGBT porque Uhum. ele é de esquerda. E eu ouço muito isso Sim. na minha família. Eu acho isso muito É, perigoso, mas inclusive. é uma herança da ditadura, É, né? Mesmo que o é, LGBT na ditadura não era da esquerda, automaticamente era esquerdista. Os invertidos já eram da esquerda. Então, já sim, desde a os gente vivia num anos momento, aquilo lá, a gente vivia num mundo polarizado, era o capitalismo versus o sim. socialismo. A gente já passou disso há 40 anos, então assim, a gente tem que avançar nos debates, né? Mas é Uhum. perigoso, é perigoso. É. O que aconteceu recentemente com, com isso, por exemplo? A Dilma acabou rifando, entre aspas, os nossos direitos com aquela pauta do kit gay, né? Porque Sim. ficou atrelado, enfim, o Bolsonaro nadou naquela onda, enfim, falou que a gente queria o kit, nunca foi o kit gay, não era kit gay, não Uhum. existia nem existe mamadeira de piroca, não tem nada disso. Mas eu quero dizer que a gente tem que defender que a pauta LGBT é uma pauta de direitos humanos e que todo mundo tem que defender. E que vários partidos de centro e de centro-direita já defenderam, como, por exemplo, o PSDB, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso. Poxa, foi o cara que implementou a maior política a maior política contra o HIV/AIDS que a gente tem no mundo e continua até hoje, né? O Temer recentemente foi quem aprovou o uso do PrEP gratuitamente pelo SUS. Então, assim, a gente não pode restringir a nossa pauta como se fosse somente da esquerda. Senão a gente corre Uhum. exatamente esse perigo que eu estou te falando. Aí, quem não for da Uhum. esquerda não vai defender a pauta LGBT. Sim. E a questão de pense algum dia se candidatar aqui em Goiás também, que a gente está precisando, né? Tem o Fabrício Rosa, mas junto com esses Olha, votos já dava para ser candidato. A gente não conseguiu eleger nenhum, porque o isso Fabrício é estava no curioso. partido. É, Isso é nós curioso. precisamos de você. A votação que eu tive aqui daria para eu me eleger em Goiânia, né? Eu tive Em Goiânia. 4.660 votos. Aqui em São Paulo eu não consegui me eleger, mas em Goiânia provavelmente sim. Sim. Olha, eu nunca pensei eu não tinha pensado nessa possibilidade ainda, porque a minha vida é em São Paulo, eu amo muito São Paulo e Uhum. já moro aqui desde 2008, então eu não, a minha vontade é continuar aqui, assim, mas Uhum. por outro lado eu também eu quero contribuir, né? Uhum. Eu quero contribuir com políticas públicas, principalmente com a pauta LGBT e isso em qualquer lugar se faz necessário no Brasil. A gente infelizmente tem poucos avanços nessa área. E eu sei que Goiânia carece muito né, de políticas públicas LGBTs, né? Bom, mas não descarto nenhuma possibilidade, não. Mas eu sinceramente não tinha pensado nisso ainda. E a gente falou um pouco mais cedo da questão dos filmes, né? Você acha que os filmes que retratam as pessoas LGBT, e mudando de assunto totalmente agora, porque eu sempre pergunto Ah, também mas o isso nas aulas, festival é da diversidade, vamos lá. a diversidade. Você acredita que ainda os filmes e as novelas, ainda, os personagens LGBTI são muito estereotipados? Ainda? Depende, eu acho que avançou muito, né, nos últimos anos, eu acho. Eu já vi Uhum. filmes maravilhosos de temática LGBT que mudaram minha vida e eu acho fundamental o papel da arte, assim, para a Uhum. gente se reconhecer, para a gente ter
exercer essa representatividade, né? Mesmo no sentido de Uhum. ter um espelho, você vê uma pessoa que tem o mesmo conflito, que vive os mesmos conflitos que você, é, que pensa como você, que está sofrendo como você. Então, assim, isso É um espelho. é muito rico, né? E é transformador mesmo. Acho que melhorou muito. Acho que tem melhorado muito. Assim, claro que a gente ainda tem Uhum. umas uns absurdos, né? Como aquele Crow, por exemplo, aquele papel É, daquele Crow, que nem é tão recente, chaveirinho. nem É. sei, não é tão recente assim, né? Porque é porque reprisou Uhum. agora. Mas Isso. mas tem personagens muito interessantes, sim. E você lembra o primeiro filme que você assistiu, assim, que você se sentiu diferente? Qual era o filme? Onde é que você estava? De temática LGBT, E temática LGBT. Você lembra? Menino aí. eu não lembro do Pode ser novela primeiro, também, TV. eu não lembro do primeiro filme, não. Eu lembro de um, eu assisti muitos filmes quando eu me descobri, assim, descobri a minha sexualidade. De 2003 para 2005, eu devorava todos os Ah, filmes de diversidade, porque eu queria saber e ir atrás. E eu frequentava o festival Mix Mix Brasil, Brasil do André Fischer, que maravilhoso. também é maravilhoso. E eu lembro especificamente de um filme, acho que foi de 2005, se não me engano, 2003, não sei, chamado Crazy. Eu não sei se você já viu esse filme. É Sim, um filme israelense que conta, na verdade, a história muito de bom. 5 irmãos. E aí cada um é a inicial do nome que forma o Crazy. E o Zack, que é o adolescente que descobre a sua sexualidade, a sua homossexualidade, é o assunto do filme. E eu me identifiquei muito. É muito legal, assim, muito legal mesmo. Ele se descobre, depois ele tem a primeira relação, depois ele fala com a família, depois o pai não aceita, depois no final aceita. Então, assim, é bem legal. É muito bom, vale a Mas pena assistir. É eu via canadense o muitos filme. filmes assim. É canadense? Eu achei que fosse É muito israelense. bom, muito bom. Eu, eu via muitos filmes também que eu me identificava, fazia uma analogia. Por exemplo, aquele Bicho de Sete Cabeças, do Santoro, Hum, de 2001. Nossa, como eu me identifiquei com aquele filme. Ele fala de uma situação manicomial e fala de droga, né? Mas, a sim. grosso modo, para mim, era um filho que não era entendido pela família, né? Então, Uhum. o conflito era esse, né? Era o conflito familiar, de um filho que não era compreendido pelos pais. E eu me sentia muito nesse lugar, né? Do filho que não era compreendido pelos pais. Então, Ah, sim, eu amei muita aquele gente, filme. muita gente diz que você parece com o Rodrigo Santoro, então de repente também surgiu a identificação lá, né? Não, Surgiu a eu acho identificação. obrigado pela comparação, mas eu acho ele bem mais bonito do que eu. Não. Admiro muito ele, inclusive. Eu acho ele um puta ator, assim. Sim, Mas esse foi um filme que mudou muito, mudou a minha vida. Foi tão bom, né? Tem filme que abre a cabeça da gente de uma exato. maneira muito contundente, assim. Uhum. E o melhor de todos, então, foi o Crazy, que mexeu mais, né? Até hoje. Que eu tô lembrando, sim. Recentemente eu vi, o último foi aquele Call Me By Your Name, né? Que é o, Ah, sim. como ele Que é muito. chama? Me chame pelo meu nome? Não sei, Me esqueci chame agora. pelo seu nome, meu Pelo pelo seu seu nome. nome. É. Foi o Isso. último LGBT que eu vi, mas teve Uhum. vários que eu acho. Azul é a cor mais quente, tem um monte muito maravilhoso, assim. Tem uns filmes Sim, Bs também. Eu vi uma vez um filme no Cinecultura chamado Tirésia. Não sei se você já viu esse filme. eu já vi. É um Também já tem um filme tempinho, né? de uma trans que é sequestrada. E aí, nossa, é um filme super forte também, Foi assim. no Cinecultura aqui de Goiânia. Bem Foi. legal o Cinecultura, né? Também é um espaço que abriu muitos horizontes aqui em Goiânia, aí, Ele, cultural e tudo mais. eles fecharam, não, né? Agora com a pandemia, Com mas a ele continua pandemia. aberto. A Tá, primeira edição do festival foi lá. entendi. E já passou de 1 hora, tá muito bom o papo, né? Tá maravilhoso. Tem muita gente acompanhando. Obrigado, obrigado a todos. E eu queria que você Nossa, muita falasse gente mesmo. como é que você está lidando aí com a pandemia, né? Quais são os próximos projetos aí para quando estivermos Olha, meu seguros. querido, lidando.
como todo mundo está. Um dia de cada Sofrendo. vez, sofrendo. Já tive momentos que nossa, muito difíceis. Eu moro sozinho, então tem esse componente mais difícil. O ano passado eu vi a minha família só 2 vezes, em janeiro e em Hum, dezembro, por causa da pandemia. Porque também eu estava na campanha e aí eu não podia voltar, mas a minha mãe, que eu achei que fosse vir, não pôde vir por causa da pandemia. Então, é muito difícil, né? Tudo muito difícil, a gente não sabe mesmo como é que vai ser. Enfim, eu não quero nem me alongar muito, porque a gente já tem a resposta dessas questões todas, uhum, mas é muito absurdo o que está acontecendo. A gente não tem mesmo um planejamento, né, um pedido de vacinas. Então, agora vão produzir as vacinas. Aí falam que o Brasil vai ser autossuficiente em vacinas pelo Butantan e pela Fiocruz a partir de agosto. Tá, mas aí os insumos não chegam. E aí? Né? Como uhum. já começaram a atrasar novamente. A gente não tem Exato. sabe, a gente não tem uma diplomacia mais forte, sabe, a gente não tem um presidente, enfim, é muito complicado tudo, né? Então, e agora tem esse debate da venda de vacinas para as empresas, que eu sou totalmente contra, mas Sim, enfim, sim. isso é um outro assunto. Então, assim, as É um coisas no Brasil se absurdo. sucedem, é uma tragédia atrás da outra, né? E a gente fica muito Hum, se sentindo de mãos atadas. Agora, lidar com a pandemia é muito, muito difícil. E a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa saúde mental. Eu acho isso muito uhum, importante, especialmente quem mora sozinho, porque é barra, é barra. Tem dia que é muito, muito difícil mesmo e todo mundo, não pense você que só você foi demitido ou só você teve que refazer seus planos profissionais, todo mundo está tendo que refazer, uhum. né? Então é muito difícil mesmo, muito frustrante, mas a gente tem que Sim, seguir. tá certo. Então, muito obrigado. A conexão não está muito boa agora no final, mas eu quero agradecer pelo ter aceito o convite. Eu não vou conseguir passar as perguntas para ele Obrigado. agora, Ariel, mas a gente faz uma próxima. Muito obrigado pela presença de todos. E é isso, Pedro. Obrigado de verdade. Eu espero vê-lo aqui nas próximas edições do festival e nas nossas conversas. Realmente é um orgulho ter você aí lutando por nós todos. Muito obrigado, viu? Obrigado, Cristiano. Obrigado, foi um prazer. É muito orgulho ter um festival como esse em Goiás. Espero que vocês tenham vida longa e quero muito conhecer. Me convidem para o próximo, que eu vou com todo prazer, sim. Tá bom? Um Tá grande bom. beijo.